Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 a 11. Apocalipse 2, do 8 ao 11. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Esse texto nos dá o exemplo claro de que, embora houvesse exortação do Senhor Jesus para as igrejas do primeiro século, que haviam igrejas fiéis. Nesse texto, na qual o Senhor Jesus dirige-se à igreja em Esmirna, nós não encontramos exortação de Jesus como nós vamos encontrar nas outras cartas às demais igrejas. Esmirna e Filadélfia são poupadas das exortações severas do Senhor Jesus às igrejas do Apocalipse. Esmirna era uma cidade muito importante no contexto histórico do Império Romano, ficando aproximadamente 65 aos 66 quilômetros de Éfeso, porque em Esmirna havia o grande templo construído a louvor da cidade de Roma, em louvor da cidade de Roma. Roma era adorada como uma divindade, era a cidade deusa no contexto dos romanos, na crença dos romanos. Era uma mistura de adoração ao Estado como divino, algo que era muito comum no Império Romano. Também em Esmirna estava localizado o primeiro templo erigido à adoração ao imperador, no caso então o imperador Tibério. Esmirna era uma cidade que era próspera e possuía um grande trânsito comercial, como Éfeso também possuía. Era grande o fluxo de pessoas que iam até Esmirna para prestar culto ao imperador e também para comercializar. Essa igreja era uma igreja estabelecida num local onde a perseguição era intensa devido ao grande número de pessoas que perseguiam os cristãos por não se curvarem à idolatria e por parte dos judeus que ali residiam. Por isso que existe a menção aqui de sinagoga de Satanás, dizendo que aqueles judeus que ali residiam eram inimigos do povo de Deus, inimigos da igreja e inimigos do evangelho. Então eles sofriam pressão por parte do império e por parte também dos judeus que ali residiam. Isso é um fato histórico que nós encontramos no contexto em que essa carta foi escrita. Agora, quando olhamos para esse texto, nós temos que pensar sobre a fidelidade irrestrita, incondicional, que Deus declarou acerca desta igreja. Porque todas as realidades presentes não eram favoráveis. A situação não era positiva para a igreja de Esmirna. Os irmãos que ali serviam a Deus não tinham uma vida fácil, não estavam tomados de uma realidade próspera, que embora a cidade fosse próspera, os melhores comentários vão dizer que os cristãos que residiam em Esmirna não tinham facilidade em trabalhar, em sobreviver, em granjear lucro. Então, segundo os melhores comentários, os irmãos de Esmirna viviam em intensa provação financeira. Então a pobreza era uma realidade comum aos crentes de Esmirna. O Senhor Jesus aqui mesmo diz: vocês dizem que são pobres, mas vocês são ricos. Porque aqui existe um paralelismo entre a vida transitória, a vida histórica, o curso natural humano e aquilo que Deus
prometeu para os seus na eternidade. Eu creio que o tema central dessa carta e do texto que nós lemos é exatamente esse paralelismo feito entre a vida aqui na terra, sua transitoriedade e a expectativa gloriosa do céu. Porque imaginem se os irmãos do primeiro século ouvissem as pregações que hoje nós ouvimos acerca de prosperidade, bênção, cura e favores nessa vida. Eles ficariam demasiadamente decepcionados, porque a realidade presente deles não era esta, o que eles enfrentavam no dia a dia não era isto, mas era dor, sofrimento, martírio, pobreza. E aí, quando olhamos para esse texto, observamos que o próprio Senhor Jesus faz um paralelismo exato, dizendo: vocês acham que são pobres? Vocês acham que não possuem nada? Mas eu afirmo que vocês são ricos. Essa é a afirmação de Jesus ao dirigir-se a esta igreja. E aí nós temos que olhar para esse texto e pensar sobre algumas lições importantes que se aplicam a nós. Depois de entendermos o contexto histórico, entendermos o propósito da epístola, o propósito da carta, nós olhamos para esse texto e entendemos uma realidade que transcende a nossa realidade. Em primeiro lugar, temos que pensar que se a nossa expectativa for a realidade que vemos com os olhos, aquilo que convivemos no dia a dia, nós ficaremos completamente destituídos de qualquer esperança futura. Porque os irmãos de Esmirna, os irmãos que viviam naquela cidade, não tinham nenhum motivo, nenhuma motivação para sentirem satisfação com as suas vidas transitórias e passageiras, a não ser pensando na expectativa da glória. A segunda verdade é que esse texto afirma que é inerente à igreja fiel passar por tribulação. O texto vai dizer: não temas as coisas que tens de sofrer. E aqui ele diz: alguns de vós serão lançados nas prisões, tereis uma tribulação de 10 dias. Então a segunda realidade que temos que aprender com esse texto é que é inerente à igreja verdadeira passar por tribulações, por lutas, por adversidades. Por isso não se espante com o mal que te assola, não se espante com os problemas que você enfrenta. Isso é inerente à vida piedosa. Lucas, registrando um sermão no livro de Atos, disse que de fato aqueles que querem servir piedosamente deveriam enfrentar tribulações. O registro bíblico é claro. Jesus disse aos seus discípulos, no Evangelho de João, que de fato todos aqueles que o seguissem seriam espremidos, seriam apertados. É inerente à vida cristã as tribulações. Mas Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18: para mim tenho por certo que as tribulações desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada a nós, ou que em nós há de ser revelado. Então temos que olhar para o tempo que vivemos e entender que as aflições, elas são inerentes à vida, e principalmente à vida cristã. Como eu disse anteriormente, Jesus disse em João 16, no mundo tereis aflições. A palavra aflição no grego traduzido é tripsis, que é ser espremido. Era o mesmo termo utilizado para quando colocava-se as azeitonas na prensa e apertavam-nas para que espremessem então o seu azeite. Agora, a terceira verdade que esse texto nos ensina está nos versículos adiante, 10 e 11, é que a tribulação ela tem um tempo determinado por Deus. 10 dias aqui não significam 10 dias literais. Os dias no Apocalipse não têm um significado literal. Esses 10 dias significam um tempo completo. Então a tribulação que a igreja sofreria teria um tempo para acabar. Cada luta que enfrentamos tem um tempo determinado por Deus. Até no sofrimento Deus é glorificado por mostrar o seu poder e o seu controle na história. E aí o versículo 11 vai dizer que um dia os cristãos de Esmirna receberiam uma coroa
Stéphanos no grego. Essa coroa, que aqui é traduzida como Stéphanos, é uma coroa de dignidade. Era aquela coroa dada ao vencedor de uma batalha, ao vencedor de uma luta e de uma guerra. Então isso quer dizer que o que espera aqueles que sofrem por amor de Cristo é uma coroa de dignidade. Andar com Cristo de branco, ser colocado como príncipe rei no reino escatológico. Portanto, meu irmão, hoje devemos pensar que, embora os dias não sejam positivos, que embora a situação possa não ser tão favorável como nós gostaríamos que fosse, devemos olhar para as promessas de Jesus a esta igreja e pensar, essas promessas também são para mim. Porque embora elas tenham um contexto histórico exato, sinagoga de Satanás, trono de Satanás, culto ao imperador, culto a deusa, a cidade deusa Roma, embora essa mensagem tenha um contexto histórico exato, nós também podemos aplicá-la às nossas vidas. Satanás continua sendo glorificado no mundo com seus conceitos errados, com seus conceitos anticristãos. O paganismo continua sendo a preferência de muitas pessoas, e por que não dizer majoritariamente das pessoas da nossa nação. Mas ainda existem pessoas eleitas por Deus, escolhidas por Jesus Cristo, que confiam nas promessas de Deus, e a nós, que assim confiamos, nos está destinado a glória. Confie no Senhor, Ele tem o controle da história. E ainda que a transitoriedade dessa vida, a transitoriedade da nossa existência não seja positiva e tão feliz como gostaríamos, uma coroa está reservada para cada um de nós. Hoje podem ser espinhos, hoje é a cruz que será carregada, para que no futuro seja a glória ao lado de nosso Salvador.